Olá, Mariana. Vamos ao andamento número 6 da nossa Via Sacra, está bem? O título desta vez é este: O Senhor Dignidade. Exatamente assim. O Senhor Dignidade. O Senhor Dignidade morreu em 11 de julho de 1955. Faz hoje, precisamente, 65 anos. Foi enterrado no cemitério de Parada, uma aldeia do concelho de Carregal do Sal, onde eu fui professor primário durante o ano letivo que então findava. Findava em julho, não é? Fui a única pessoa que o acompanhou ao cemitério, não contando, é claro, com o pároco e mais 3 acólitos que, desde a igreja, carregaram comigo o caixão em que jazia o Senhor Dignidade, como eu chamava, é este cavador de enxada, um homem que tinha aparecido por ali há uns 2, 3 anos, ninguém sabia exatamente de onde provinha, o que é que ele fazia, o que sabia é que vivia em pobreza extrema, julgo que nem casa tinha para habitar. Eu nunca soube a sua idade, uma idade indefinida, mas tanto podia ter uns 70 anos, e assim parecia, quando à tarde, vindo de bicicleta, eu da escola de Parada em direção ao Carregal, me cruzava com ele na estrada. E posso dizer que, efetivamente, encontrava-o sempre perdido, bêbado. Nem me cumprimentava, nem me conhecia. Mas talvez parecesse até ter 50 anos, sei lá, parecia muito mais novo, quando pelas 8 da manhã, e eu, aliás, tínhamos um acordo tácito de eu ir mais cedo, só para falar um pouco com ele. Às 8 da manhã, na reta das Surcadas, lá estava ele, e logo ia-me passar, convidava-me a parar, e então eram ali meia hora, porque eu às 9 horas tinha que estar na escola, e ele deliciava-me com histórias mirabolantes da sua vida muito agitada, muito complicada, mas também muito aliciante. Contava-me ele que era metalúrgico de profissão, metalúrgico no Barreiro, aqui perto de Lisboa. Depois, enfim, por razões que ele explicou e circunstâncias que ele explicou, foi bombista revolucionário em Espanha, andou pela Guerra Civil e depois passou a França, onde foi tipógrafo e talvez mais alguma coisa. Mas ele fazia questão de dizer que tinha exercido em Paris a profissão de tipógrafo. Ora, este homem, de que é que nós falávamos? Ou ele falava, praticamente ele é que falava e eu ouvia. Foi ele que pela primeira vez, com detalhe, com exemplos de texto, com uma memória de escrita e outras referências muito pormenorizadas, pela primeira vez me falou assim da Passionária, que, enfim, foi aquela figura legendária da Guerra Civil de Espanha. De Pablo Picasso, eu já conhecia assim de nome, mas ele deu-me pormenores, ensinou-me ao fim e ao cabo, de André Malraux, de Garcia Lorca, do poeta Garcia Lorca, e também me falou-se, e eu pouco tinha ouvido falar nele. Diz assim: este homem tem um talento, tem um gênio que só Luís de Camões, dizia-me ele, do então quase desconhecido Fernando Pessoa. É verdade. Esse homem, este cavador de enxada, esse homem, esse bêbado, foi ele que me falou primeiro. E então, para mim, era extremamente gratificante, quase todas as manhãs, não todas, porque às vezes a embriaguez do dia anterior não lhe permitia estar, e pronto. Mas muita vez, 2, 3 vezes por semana, lá estava ele à minha espera, e, enfim, e para mim era um encanto. Às vezes chateava-se comigo. Por favor, dizia-me ele, por favor, não diga que fui jornalista do Liberação.
eu só revi provas, porque eu às tantas dizia, bem, quando foi jornalista, não, ele fazia questão de dizer que nunca foi jornalista, mas revia provas, portanto era a pessoa que dominava o francês para ser revisor do jornal como era o Libération. Estivesse ele sóbrio, dizia quem o contratava, que claro, as pessoas tinham assim um bocadinho, punham-no de parte, mas quem o contratava era o mais empenhado e eficaz trabalhador agrícola da região. Era um homem que trabalhava e bem, como, enfim, a semear batatas e outros trabalhos agrícolas. E então, como já dei a entender, poucas vezes vi alguém com conversa tão culta e tão apelativa. É claro que sem copos. Ele com copos, aliás, nem conversava. Eu, enfim, quando ele estava com os copos, enfim, o meu desejo era pirar-me, porque não tinha nada a ver com aquela pessoa que às 8 da manhã me esperava e tal, e que falávamos de coisas de que eu gostava muito. E que, de certo modo, influenciou até a minha vida em termos de culturais ou literários, se quisermos, etc. Mas talvez nem era propriamente a cultura que ele rolava que mais me cativou neste pobre homem. Por aquilo que ele me contava, e parecia-me impossível que fantasiasse. As coisas iam-lhe com uma espontaneidade, enfim, eu não tenho um olho a Balzac, mas de qualquer maneira, enfim, tenho mais ou menos a ideia de que quando a pessoa está a fantasiar ou não. Bem, e então, por aquilo que ele me contava da sua vida, muito cheia de episódios, alguns facetos, outros complicados, o que mais me marcou foi a extrema dignidade que ele tinha posto em todos os atos da sua vida, em situações difíceis. Ele procurava sempre, digamos, salvar a face, nunca ficar em inferioridade moral, digamos assim. E isso marcou-me. Ele não me dizia isso, eu depois tirava essas conclusões. E é claro que nessas atitudes de defesa da sua dignidade, quase sempre iam contra o senso comum e, sobretudo, contra os seus próprios interesses. E por isso ele era o desgraçado cuja última profissão, nos últimos 3 anos de vida, foi cavador de enxada, que era a mais penosa e a menos remunerada de todas as profissões. Por tudo isso, foi sempre para mim, comecei a chamá-lo e aos meus amigos, que, diga-se de passagem, não é por nada, mas nem sequer tinham falado com ele alguma vez, é que ele tinha e ao longo da vida, contei esta história já não muitas vezes, mas algumas vezes, e era, para mim, o Senhor Dignidade, que hoje aqui recordo com alguma emoção, pode-se acreditar, Mariana. Uma emoção, enfim, de qualquer maneira, é uma efeméride que eu muito respeito, e que me marcou por razões que já disse. Mas falando de dignidade, vem-me à memória, quase sem eu dar conta, o nome do teu bisavô Ernesto, pai da tua avó. Já ouviste falar, com certeza. Tens ouvido falar muito no teu bisavô, do lado da tua mãe, claro. O teu bisavô Zé Veloso, meu pai. Agora vou dizer umas palavrinhas sobre o Ernesto, portanto, pai da tua avó. De quem, aliás, eu sempre muito gostei. Nós não contactávamos muito, mas sempre gostei dele. E demonstrei, ou dava a entender isso, até a ele próprio. Era um homem que trabalhava a terra com um raro esmero, uma competência ainda hoje falada em Figueiró, por conta própria, mas também por conta alheia. Portanto, também trabalhava na agricultura das outras pessoas. E sempre uma coisa que eu apreciava nele era frontal, ao contrário de todos nós, e ao contrário de todos nós, de quase todos nós, não fazia nada para esconder o que quer que fosse, sobretudo os seus defeitos.
metia-se na pinga mais vezes do que era consentido pela hipocrisia reinante na terra. Isso é verdade. Mas assumiu nas calmas. Quer dizer, pois, tanto quando se falava que ele era um homem que da agricultura era um homem enfim, que sabia muito e que trabalhava muito, ele às tantas era capaz de dizer que, pá, mas ontem, coisa, foi um caso sério, e cheguei assim, sabe? Quer dizer, não tinha peso nenhum, não quer dizer que se gabasse, não é? Mas não tinha peso nenhum em dizer que no dia tal enfim, tinha bebido mais do que devia. Assumia-o sempre nas calmas, sem qualquer hipótese de se preocupar com aquilo que os outros pudessem pensar. E eu, para mim, isso valia. Valia e continua a valer. À beira dos 80, acho que já os tinha feito, ou estava a fazer, veio uma trombose. Teve uma trombose e o vinho, que eu julgo que não teve grandemente a ver com isso, mas o que é certo é que daí adiante, não, nunca mais, nem cheirá-lo, não é? Ora, muito bem, ele esteve ainda, aparentemente até terá recuperado, mas o que é certo é que, passado uns meses, nós recebemos aqui o telefonema, olha, o teu pai, a minha sogra a dizer à vovó, o teu pai teve outra trombose e tal. E nós lá fomos, não é? E então, do médico, próprio médico, ouvimos dizer que nada a fazer. Não havia nada a fazer, era aquela, daquela não se livrava. Bem, no dia em que morreu, recebeu ainda lúcido, porque esteve lúcido até ao fim, recebe ainda lúcido o seu, e umas horas antes de morrer, o seu grande amigo António Pisco, um homem muito dedicado, um vizinho, enfim, coitado, perante o seu amigo que estava, enfim, às portas da morte, a minutos da morte, digamos assim, nada mais encontrou para lhe dizer senão isto. Oh, Ernesto, tenho fé que daqui a uns diazitos ainda vamos beber um copinho. Vamos beber um copinho. Enfim, de uma forma um pouco feliz de o animar, ou palavra de conforto, sei lá. Ora, muito bem, esboçando um sorriso maroto, o teu bisavô riposta-lhe assim. Olha para ele, um sorriso maroto, e diz-lhe: Oh, António, e se fosse à merda? Foram as suas últimas palavras. Ah, Ernesto, fixe que nem eu. Pronto, Mariana. Hoje o recado foi este. Até amanhã.